Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu mini curso desenvolvido para a prática de brincadeiras e jogos cooperativos na educação. Meu nome é Luiz Rodrigo, sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física e esse trabalho faz parte do meu projeto de ensino médio, né? Para a educação do ensino médio. Como falei lá no vídeo de introdução, quem vem acompanhando já viu que eu falei a respeito desse trabalho, que ele está dividido em alguns vídeos. Então hoje já chegamos na parte em que daremos a introdução aos jogos cooperativos, onde estarei falando a importância da prática dos jogos, em geral, na verdade, todos os jogos são muito importantes para crescimento e desenvolvimento pessoal e interpessoal, mas estarei falando com foco centrado realmente nos jogos cooperativos, a sua importância e quais os benefícios que ele traz para a nossa convivência social, física e motora também. Então, no mundo atual, que parece altamente competitivo, né? E tem se notado a angústia de muitas pessoas frente a essa questão de imposição, em querer parecer o melhor, o mais rico, o mais inteligente, o mais bonito, o melhor que fala, sabe? Esse sentido de sempre querer ser o melhor que o outro, né? Acaba interferindo, como falei no vídeo anterior, nas crianças, né? Elas absorvem, as crianças são um filtro que absorve tudo que elas veem como exemplo. E esse exemplo de competitividade já vem carregado na nossa vida desde a infância. Já somos estimulados, né, desde a infância a esse mundo de competição. E é sobre educação física no ensino médio o foco desse meu trabalho, né? Porque eu acredito que é importante pensar em alternativas que ajudem a serem no futuro, as crianças a serem no futuro adultos menos angustiados e mais felizes, porque essa constante competição acaba nos deixando angustiados e tira o nosso sono, nos deixa nervosos e a gente acaba focando muito na competição e deixando um pouco de lado o prazer de viver e de se relacionar com as pessoas, né? Então, na verdade, desde pequeno, como eu falei antes, o ser humano é muito estimulado à competição e bem pouco estimulado à cooperação. Então, quando se joga os ditos jogos competitivos, o foco centrado fica em vencer, em querer ser o vencedor e as crianças, por instinto, né? Elas já nascem assim, elas vão aprendendo assim e tem muitas vezes o exemplo em casa. Não basta ganhar, eles têm que ser melhor que os outros. E como se não bastasse isso, ainda aproveitam para zoar do coleguinha, né? O que acaba causando muita frustração em algumas crianças. Quando se joga os jogos competitivos, chamados competitivos, né? Mesmo sem querer, a criança aprende várias formas de agir que facilitam a competição. Além de aprender a lidar com a vitória e a derrota e como reagir diante de certas frustrações. Porém, em contrapartida, através dos jogos e das atividades cooperativas, elas podem descobrir diversas atitudes que facilitam a cooperação e espero também que esperado também que esses indivíduos se apaixonem por esse universo e que ele seja capaz de proporcionar esse universo que é capaz de proporcionar sensações prazerosas, estimulantes e positivas que resultem em indivíduos mais conscientes de si mesmo e da importância do outro, né? Eles aprendem através dos jogos cooperativos. Vocês verão nas atividades que eu estarei passando mais adiante que a grande maioria dos jogos, um depende do outro para alcançar um objetivo em comum, independente de condição física, de condição mental, de etnia, todos são iguais, todos buscam o mesmo objetivo. A respeito disso, o Fábio Broto, um escritor que serviu de base para o meu trabalho e pesquisa, ele fala que ao modificarmos o comportamento no jogo, estaremos criando possibilidades para transformar atitudes em nossas vidas além do jogo, né? Porém, não há garantia que isso venha a acontecer. Mas mesmo assim, sem ter garantia de sucesso pleno, será que não vale a pena tentar? Mas é melhor cooperar ou competir? O que dizem os especialistas a respeito dos jogos cooperativos?
Quais as principais diferenças entre jogos cooperativos e os outros? Mas além eu estarei falando em pontos, né, dos pontos dos jogos negativos, ou dos jogos competitivos e jogos cooperativos, estaremos fazendo comparação. Então, os jogos cooperativos é um tema que vem recebendo atenção especial de pesquisadores de diversas áreas e diferentes países. Aqui no Brasil, apesar de existir ações bastante significantes, esse tema esse objeto de pesquisa é muito recente. Então, a intenção desse meu trabalho é focar nos jogos cooperativos com a pedagogia do esporte, caracterizando eles como um exercício de convivência fundamental para o desenvolvimento pessoal e para a transformação, certo? Então, a convivência é uma condição da nossa vida cotidiana, né? Não tem como viver, não tem como levarmos a vida sem a convivência social. Então, na medida que melhoramos a nossa qualidade das relações, nós vamos aperfeiçoando nossas competências para gerar soluções benéficas, né, para problemas comuns, e assim nós vamos aprimorando a nossa qualidade de vida na perspectiva de melhorar para todos, num bem total, né, num bem geral. E é somente pela convivência, né, que nós podemos superar as necessidades básicas de sobrevivência para aspirar a níveis cada vez mais elevados e mais complexos de transcendência. Mas precisamos para que isso aconteça, nós precisamos de um movimento concentrado com o fim de dinamizar esses processos de interação social que resultem numa dimensão muito maior, né, de convivência humana. Nesse sentido, nós precisamos resgatar o potencial de viver juntos e que está esquecido, né? Esse nosso potencial de vivermos juntos e realizarmos e alcançarmos objetivos em comum. Então, precisamos aperfeiçoar nossas habilidades de relacionamento e aprender a viver uns com os outros, ao invés de... Segundo Nicolesco, a educação para uma nova geração deve ser fundamentada em uma pedagogia transdisciplinar e está baseada em 4 aspectos: a transdisciplinaridade, ser, conhecer, aprender, fazer e viver juntos. Então, aprender é sempre uma aprendizagem compartilhada em uma certa situação dinâmica de cooperação e educação, onde simultaneamente todos são alunos e professores, certo? Todos ensinam e aprendem juntos. Então, o foco da aprendizagem não está somente sobre o objeto do jogo, sobre o objeto a ser conhecido, e nem sobre o resultado que se deseja alcançar, né? Mas ele está sobre a qualidade das relações e interações cooperativas presentes nesse processo de descoberta e transformação da nossa realidade. A perspectiva transdisciplinar, citada ali por Nicolesco em 1997, ela nos desafia a descobrir caminhos diferentes para aprender a conviver, particularmente em momentos de crise e transformações, né? Então, o jogo, o esporte, na visão dos jogos cooperativos, são contextos muito completos e ricos para o desenvolvimento pessoal e da convivência social. Quando os jogos cooperativos são praticados, nós podemos expressar, né, nossa autenticidade espontaneamente, como alguém que é importante e tem valor, essencialmente porque o que vale nos jogos cooperativos não é o ponto que você marca ou os resultados que se alcançam, e sim a sua importância na participação do jogo. Então, dessa forma, a gente acaba aprendendo o verdadeiro valor do jogo e do esporte. Não está somente no vencer ou perder, nem em alcançar o primeiro lugar no pódio, né? Mas também fundamentalmente na oportunidade de jogar juntos para transpassar aquela ilusão de sermos separados uns dos outros.
Então, dessa maneira, nós podemos aprender que nos jogos cooperativos, o verdadeiro valor do jogo e do esporte não está em fazer mais pontos, fazer mais gols ou ocupar o primeiro lugar no pódio, né? Mas também mas está fundamentado na oportunidade de todos jogarem juntos e transpassar essa ilusão de serem separados um dos outros, porque quando existe a competitividade, por exemplo, você vai fazer uma atividade na escola e você, por exemplo, pede para que os alunos escolham seus times. Ali você já vai perceber o preconceito, né, a separação que existe entre um querer que o outro seja do seu time por ser mais rápido, ser o melhor e tal. E já nos jogos cooperativos, não. Todo mundo age junto, todo mundo brinca junto e todo mundo vence junto. Tanto o jogo e o esporte merecem uma profunda e ampla revisão, né, sobre suas bases filosóficas e pedagógicas. E se desejamos ter como um processo de ensino-aprendizagem que promova o encontro ao invés do confronto. Porque nos jogos cooperativos você não tem esse confronto, né? Você acaba tendo somente um encontro de todo mundo junto, praticando uma mesma atividade com um objetivo em comum. Quando melhoramos e aprimoramos a nossa forma de jogar, nós ultrapassamos a separação e a exclusão e passamos a praticar a vida como um exercício de convivência e cooperação. E quando incluímos os jogos cooperativos, a gente acaba recuperando o gosto pela aventura e pela ousadia, o senso de participação com liberdade e responsabilidade. Tomamos consciência de ser parte de todo, desfrutamos da beleza da criação. Nós podemos, com jogos cooperativos, também colaborar para a transformação de barreiras em pontes e de adversários em solidários. E compartilhamos o profundo e sincero desejo de continuar jogando e convivendo. O jogo na educação. Então, a importância do jogo como um complemento educacional é um fato que não é necessário mais discutir. Só é necessário refletir sobre que tipo de jogo que necessitamos jogar atualmente, levando em conta que o tipo de educação e sociedade que pretendemos. Será que esses jogos praticados na escola correspondem a uma verdadeira contribuição? Contribuem realmente para a construção de um mundo melhor? Veremos, então vou passar para vocês agora algumas citações e considerações sobre a escola como um contexto de aprendizagem e sobre o jogo como um de seus elementos pedagógicos apontados por Paulo, apontados por Friedman, né? Algumas das principais características que a escola deve ter: ser um elemento de transformação da sociedade, considerar as crianças como seres sociais e construtivos, privilegiar o contexto socioeconômico e cultural e reconhecer as diferenças entre as crianças. Deve ainda considerar os valores e as bagagens que elas já têm, propiciar a todas as crianças um desenvolvimento integral e dinâmico, favorecer a construção e o acesso ao conhecimento, valorizar a relação adulto-criança caracterizada pelo respeito mútuo, pelo afeto e pela confiança, promover a autonomia, a criticidade, criatividade, responsabilidade e a cooperação. Então, nesse contexto, é interessante saber sobre a função do jogo na escola, né? Na ação pedagógica, porque, de acordo com Freire, na educação escolar, o jogo proposto como forma de ensinar conteúdos às crianças aproxima-se muito do trabalho. Não se trata de um jogo qualquer, mas sim de um jogo transformado em instrumento pedagógico em meio de ensino. Então, através do jogo são estabelecidas possibilidades muito variadas para incentivar o desenvolvimento humano em suas diferentes dimensões. Então, o desenvolvimento da linguagem. Até adquirir a facilidade da linguagem, o jogo é o canal utilizado através é o canal dos pensamentos e sentimentos são comunicados pela criança. É através do jogo que as crianças
aprende e se desenvolve a sua comunicação, né, seus pensamentos e a comunicação. O desenvolvimento cognitivo, o jogo dá acesso a um número maior de informações, tornando mais rico o conteúdo do pensamento infantil. E também ao jogar, a criança ela consolida, ela afirma as suas habilidades adquiridas e pode praticar de modo diferente diante de situações, né? Criar a sua forma de resolver certas situações. E desenvolvimento afetivo, ele é uma janela da vida emocional das crianças. Ele dá a oportunidade da criança expressar a sua forma de agir, suas emoções através do jogo. E um ambiente, espaço o jogo é um ambiente que ele possibilita a expressão delas, né? E o adulto, na prática do jogo, ele deve ser uma criança nesse espaço também. E o desenvolvimento físico-motor, o jogo ele explora o corpo e o espaço leva a criança a se desenvolver. O Piaget considera a ação psicomotora como a precursor do pensamento sensativo e do desenvolvimento cognitivo. E ele afirma que a interação criança em ações motoras, visuais, táteis e auditivas sobre objetos do seu meio é essencial para o desenvolvimento integral. Já o desenvolvimento moral, as regras do exterior as regras externas, né, são adotadas como regras da criança. E quando ela constrói a sua participação de forma voluntária, quando ela constrói sua participação voluntária sem expressões. A relação da confiança e respeito com o adulto e com outras crianças é o pano de fundo para o desenvolvimento da autonomia. E é só a cooperação leva à autonomia, né? Então, você tem liberdade para criar, você tem liberdade para agir, você tem liberdade para criar as regras do jogo também, porque essa é uma possibilidade dos jogos criativos. Você dá a opção aos participantes de criarem as regras de acordo com como eles preferem praticar. Então, a oportunidade de jogar repercute na ativação de todos os níveis do desenvolvimento humano, físico, emocional, mental e espiritual. Temos no jogo uma oportunidade concreta de nos expressarmos como um todo harmonioso, né? Como um todo em virtudes e defeitos, porque mesmo tendo seus defeitos, suas dificuldades, você pode participar do jogo com todos os seus amigos, todos os participantes, sem que haja discriminação e preconceito. Então, para resgatarmos a ideia que Galileu Galilei tinha, que considerava que os educadores eram como parteiros de ideias. Nós temos que, então, reciclar nossas ideias, não digo deixarmos de lado o que já aprendemos e a bagagem que trazemos com nós, mas sim reciclar nossas ideias a respeito desses assuntos abordados, como a parte da cooperação, né? A parte da igualdade, da inclusão, onde todos podem agir, brincar e participar juntos, sem que haja um preconceito, sem que haja uma exclusão durante a atividade. Nós, educadores, devemos incluir nessa bagagem algumas atividades que eu vou citar agora, descrita por Fábio Broto, que são como por regras e leis, como propor regras e leis, como eu falei anteriormente, dar a liberdade para eles criarem as regras e não impô-las perante a atividade, né? Eles dá a oportunidade de eles elaborarem as próprias regras e assim eles vão acabar exercitando exercitando uma atividade política e moral, né? Possibilitar a troca de ideia entre eles para chegar a um acordo sobre as regras, dá para proporcionar aos alunos a responsabilidade de fazer cumprir as regras e inventar e buscar soluções para a conclusão de tarefas, permitir a eles que eles julguem qual a regra deverá ser aplicada, incentivar o desenvolvimento da autonomia, possibilitar ações físicas que os motivem a serem mentalmente ativos.
Pois no jogo espontâneo, que é livre, a criança tem prazer simplesmente por brincar. Nós, educadores, ficamos só observando e mediando caso ocorra algum conflito. No jogo dirigido, nós acabamos sendo mais que um orientador. Nós acabamos interferindo na atividade, propondo desafio, colocando dificuldades progressivas no jogo para promover o desenvolvimento e fixar a aprendizagem. É muito importante saber escolher adequadamente a atividade a ser proposta. O jogo ele deve sugerir alguma coisa muito interessante e desafiante para a criança. O bom jogo ele deve possibilitar a criança avaliar a própria criança avaliar seus resultados e suas ações, porque quando isso acaba se tornando parte do professor, o aluno acaba se tornando uma pessoa muito dependente, insegura na hora de tomar determinadas decisões. E a participação de todos no jogo é fundamental para a criança, quando se sinta um pouco insegura, ela busque a solução através dos colegas do próprio time, por exemplo, para alcançar o objetivo proposto no jogo, né? Então, a percepção das possibilidades dada pelo jogo é uma das primordiais condições para que possamos escolher entre aceitar ou discordar de certas ações, de certas regras. E então, assim, a gente participa efetivamente do projeto da construção e da transformação da sociedade em que vivemos. Os jogos são elementos importantes no ambiente natural, tanto no lar como na escola, como na família e na comunidade. E ele tem o potencial de ajudar a diminuir essa barreira existente entre atitudes dos adultos e o seu comportamento efetivo, entre o que as crianças dizem querer e o que recebem agora. Então, é viável introduzir comportamentos e valores por meio de brincadeiras e jogos que, com o tempo, poderão afetar a sociedade como um todo. Ao modificar o comportamento do jogo, estamos criando possibilidades para transformar atitudes de nossas vidas. Porém, não há garantias que isso venha a acontecer. E é justamente por essa boa dose de incerteza que nos sentimos entusiasmados em continuar jogando com essa consciência da cooperação. Essa foi uma citação da Huizinga. Considera que o jogo é anterior à civilização e que ele deve ser abordado com zelo e para observá-lo de acordo com suas relações históricas, sociais e culturais. No seu livro, em sua obra de 96, na página 33, ele comenta que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Então, ao longo dos anos, o jogo se diversificou bastante, né? Desde suas primeiras manifestações. Ele esteve imerso em um ambiente dinâmico e de muitas modificações referente às suas aplicações, dimensões e suas definições, né? Então, autores como Freire, Burns, Pais e Friedman compartilham a ideia de muitas controvérsias a respeito do jogo, principalmente no que se diz a respeito das noções do jogo, brincadeiras, brinquedo, lúdica e esporte. Brinquedo, lúdico e esporte. Para Freire, o Paulo Freire, a brincadeira, luta, dança, ginástica, jogo e esporte podem ser incluídas no universo do jogo. Acredita que o propósito é desfrutar da oportunidade de conviver intimamente com as coisas do mundo, tornando-as próximas de nós, mais conhecidas e menos amedrontadas, né? Já o jogo nos permite aperfeiçoar a convivência social existente dentro de nós mesmos e conhecer, dinamizar e aceitar os aspectos da nossa própria personalidade, uma das principais atenções oferecidas pelos jogos cooperativos. A respeito do jogo, o Broto afirma que considera o jogo como um aspecto de atividades interdependentes, que envolve a brincadeira, a ginástica, a dança, as lutas e o esporte.
o esporte e o próprio jogo. Sobre essa base, sustenta a ideia de aproximação entre o jogo e a vida, compreendendo ambos como reflexo um do outro. O jogo é importante para o desenvolvimento humano, pois quando jogamos nós vamos além de estarmos representando simbolicamente a vida, estamos praticando diretamente um exercício de existência e conexão com a essência da vida. Além de ser visto e praticado como uma atividade física, o jogo também é visto como uma das expressões da consciência humana e do cotidiano. Então, nós vimos que, claro, a competição está presente em nossa vida, os jogos competitivos estão presentes em nossa vida desde a época dos primórdios, desde que se conhece a natureza humana, mas também hoje, após muitos estudos e pesquisas, pode-se afirmar que os jogos cooperativos também são de suma e extrema importância, superando até a importância dos jogos competitivos na grande parte das vezes, porque o mundo hoje se tornou um mundo muito competitivo, tudo virou competição. Nós humanos não temos mais a consciência de colaborar, de cooperar e interagir em sociedade. Nós temos um grande exemplo agora, principalmente agora nessa era tecnológica, que muitas vezes as pessoas estão em casa, está um pai na sala, a mãe no sofá, o filho na cozinha, o outro no quarto, todos se comunicando, porém via mídia social, através de celular e tecnologia, e não mais se reunindo na sala, a família, sentando na mesa, a família para comer. E o jogo é a mesma coisa. O jogo cooperativo, ele tem esse poder de unir todo mundo, trazer todo mundo para participar, indiferente se você é o melhor ou o pior, ele não tem essa comparação. Todos vão buscar um objetivo em comum. A grande maioria dos jogos, existe uma única equipe. E quando existe equipe, nós vamos ver mais à frente, quando existe mais de uma equipe, existem modalidades de jogos cooperativos, onde, apesar de serem equipes distintas, o mesmo jogador pode fazer parte das duas equipes. Ou seja, eles vão lutar por um objetivo em comum, cada equipe, com certeza, mas não vai ter a competição de uma contra a outra, porque, por exemplo, num jogo de futebol adaptado, digamos assim, para o jogo cooperativo, pode ser usar o exemplo de, por exemplo, um jogador fez o gol na equipe contrária. Ao invés dessa equipe somar o ponto, pode ser que o gol seja passado para outra equipe, né? Ou vice-versa, trocando de lado, o jogador que fez o gol vai para outra equipe, e assim simultaneamente. Então existem várias formas de adaptar os esportes já praticados também para os jogos cooperativos, para que não tenha essa competição, que eles aprendem a lidar, que os alunos aprendam a lidar reagir de outra forma diante de certas situações, né? E não se frustrando como a gente vê na maioria das vezes nas escolas, que existem muitos alunos que não sabem ainda lidar com a derrota. A gente sabe que eles têm que se adaptar com a derrota, tem que aprender a lidar com frustração também, porque infelizmente no mundo a gente passa por muitas frustrações e se não soubermos lidar com isso, a gente acaba se prejudicando ainda mais. Mas os jogos cooperativos, ele te dá essa opção de tomar decisões, de você ter consciência de qual caminho seguir, de você saber lidar com situações, de você tomar o caminho certo. E ver que não precisa ter medo de tomar sua decisão, porque na maioria das vezes você vai estar tomando a decisão certa, porque você vai estar consciente do que está fazendo e não tomando uma decisão involuntária, digamos assim, né? Então, esse é o que teria para passar para vocês no momento a respeito de jogos cooperativos. Eu vou voltar num próximo vídeo fazendo uma comparação dos jogos cooperativos e competitivos para vermos essa dimensão, né? Benefícios de um, benefícios de outro, e se eles se encontram em algum ponto, tá ok? Obrigado por enquanto, obrigado por terem assistido, esperem que voltem no próximo vídeo, curtam ali que é de extrema importância para minha nota e para minha avaliação nesse trabalho. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.